E aí, bora fazer uma viagem para um dos períodos mais intensos e transformadores da história? O século XIX. A gente vai desvendar juntos como nações inteiras surgiram do zero, como novas ideias viraram o mundo de cabeça para baixo e como a luta por liberdade mudou o destino de muita, mas muita gente. Pensa só, imagina pegar um século inteiro e colocar no modo fast forward. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Uma avalanche de mudanças industriais, políticas e sociais tão rápidas que redesenhou um mapa do mundo e o jeito como as pessoas enxergavam poder, nação e liberdade. Esse foi o século XIX. Bom, vamos começar com uma questão central, que é um ótimo ponto de partida para entender essa época: como uma nação é construída. E para isso, não tem exemplo melhor do que a unificação da Alemanha. No começo do século XIX, a Alemanha que a gente conhece hoje não existia. Era uma verdadeira colcha de retalhos, cheia de reinos e estados independentes. A pergunta era: quem queria a visão, a estratégia e, principalmente, a força para unir tudo isso, pegando carona na onda de nacionalismo que varria a Europa? A resposta tem nome e um apelido bem forte: Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Ele era o primeiro-ministro da Prússia, o estado mais poderoso da região. Um cara calculista, ambicioso e que se tornou a grande força por trás dessa unificação. Mas olha, o Bismarck não fez isso sozinho, não. Ele foi muito esperto e montou uma aliança poderosíssima. Ele tinha do lado dele a força militar e econômica da Prússia, claro, mas também tinha o apoio da antiga aristocracia dona de terras, os chamados Junkers, e da nova classe de industriais, a burguesia, que via um baita potencial econômico num país unificado. E a estratégia dele foi de uma clareza impressionante, focada totalmente no poder militar. Basicamente, um plano em 3 atos. Primeiro, tirar a Áustria da jogada para mostrar quem mandava na região. Segundo, provocar uma guerra com a França e vencer. E o terceiro e último passo, usar toda a empolgação e o patriotismo dessa vitória para unir de vez todos os estados alemães. Um plano executado com perfeição cirúrgica. E aqui está o ponto crucial para a gente entender a consequência disso tudo. A Alemanha unificada não era só um país novo no mapa. Ela já nasceu como uma potência industrial absurda, que em pouco tempo passou a França, passou a Inglaterra e mudou para sempre o equilíbrio de poder na Europa. Ok, a gente viu a força da política e das armas, mas é a força das ideias. Vamos mudar um pouco o foco agora, porque o século XIX foi um verdadeiro caldeirão de novos pensamentos que entraram em rota de colisão com o mundo antigo. Dá para imaginar essa época como um grande campo de batalha de ideologias. De um lado, tínhamos os liberais, muito inspirados pelo iluminismo, defendendo as liberdades individuais. Junto deles, a burguesia, os empresários que queriam mais era liberdade econômica. Do outro lado, os monarquistas, lutando com unhas e dentes para manter o poder antigo dos reis. E, surgindo como uma força incrível, o proletariado, os trabalhadores das fábricas, que começaram a se organizar com base em ideias socialistas contra a exploração. E claro, esse conflito de ideias não ficou só no debate, ele explodiu nas ruas. Em 1820 a gente teve as primeiras faíscas. 10 anos depois, em 1830, a coisa já virou um incêndio que derrubou governos. Em 1848, em 1848 a Europa inteira parecia estar em chamas. Esse momento de explosão máxima ficou conhecido por um nome bem poético: a Primavera dos Povos. Foi quando uma série de revoltas populares varreu o continente, com gente de todo tipo exigindo direitos sociais e mais democracia. Um momento que definiu uma geração. Enquanto a Europa fervia com revoluções por direitos políticos, aqui no Brasil, uma outra luta, tão ou mais importante, estava sendo travada. Não era uma batalha contra reis, mas contra uma instituição, a escravidão. E a pergunta aqui é: como a liberdade é conquistada na prática? E nessa luta, a gente precisa conhecer 2 heróis com estratégias bem diferentes. De um lado, José do Patrocínio, o jornalista, que usava a arma da palavra, dos jornais, para convencer e mobilizar a opinião pública. Do outro lado, Luiz Gama, o advogado, que lutava dentro do sistema, usando a própria lei como sua ferramenta de libertação. Agora uma pausa rápida para a gente checar uma informação. Rola uma história de que o Luiz Gama, que nasceu livre, teria sido escravizado por causa da sua luta nos tribunais. Será que isso é verdade? A resposta é não. É falso. Essa é uma daquelas informações que circulam, mas a história real dele é ainda mais poderosa e impressionante. A verdade sobre Luiz Gama é de cair o queixo. Ele foi um dos primeiros advogados negros do Brasil, um verdadeiro autodidata, e detalhe, ele atuava sem nem ter o diploma oficial.
Era um gênio jurídico que conhecia as leis como ninguém e usou esse conhecimento para libertar centenas de pessoas escravizadas. Ele não só lutou contra o sistema, ele venceu o sistema usando as regras do próprio jogo. E é fundamental entender o seguinte: a abolição no Brasil não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo longo, gradual e conquistado a duras penas. Olha só essa cronologia. Primeiro, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico. Anos depois, em 71, a Lei do Ventre Livre. Depois, em 85, a dos sexagenários. Cada uma dessas leis foi um degrau, um passo importantíssimo nessa longa caminhada. Ufa, quanta coisa aconteceu, hein? Então, depois de toda essa jornada, o que a gente pode concluir? Vamos amarrar todas essas pontas e ver como esses eventos se conectam. No Brasil, a grande figura que comandou o país durante quase toda essa segunda metade do século foi Dom Pedro II. O reinado dele, que foi super longo, foi o palco de tudo isso. Ele viu de perto o processo gradual da abolição, liderou o país na terrível Guerra do Paraguai e ainda viu nascerem os primeiros esforços para criar uma identidade nacional brasileira, que começava a olhar para suas raízes. E qual era o motor por baixo de todas essas mudanças no mundo todo? A tecnologia. Era chamada Segunda Revolução Industrial. Pensa em eletricidade, aço, petróleo. Isso não só criou indústrias novas, mas turbinou a produção em massa, mudou as guerras e expandiu o capitalismo para todos os cantos do planeta. Então, para resumir, o século XIX foi forjado a ferro, a fogo e, principalmente, com a força de novas ideias. Foi um século que pariu nações, impérios e novas formas de lutar. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Se o nacionalismo e a indústria moldaram o mundo deles, quais são as grandes forças que estão, agora mesmo, moldando o nosso? A história, como a gente vê, continua sendo escrita.